Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Tete a TT, podcast para a gente bater um papo sobre curiosidades do futebol paranaense, contar algumas histórias inusitadas, inéditas, e toda semana eu te convido a ficar comigo aqui com um convidado especial. Se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveita, dá um joinha aí, se inscreve no canal ATT Jornalista, lembrando que aí tem bastante matéria da época do Tribuna no Esporte para você matar saudade, então eu te convido a se inscrever no meu canal. E no episódio de hoje, quem fica tete a TT comigo é o Igor Soares Nascimento, paranaense, nascido em Ponta Grossa. Tem 44 anos, o ex-zagueiro fez história no Atlético Paranaense e também no esporte. Casado com a Daniela, ele é pai do Vinícius Henrique, de 15 anos. Então, seja muito bem-vindo, Igor. Um prazer para mim te receber aqui. Bem-vindo. Prazer é todo meu, TT. Mais uma vez, né? Nos encontramos de uma forma diferente, né? E fico feliz agora que seu canal possa explodir cada vez mais e que nós possamos trazer aí umas histórias aí de 20 anos atrás, né? Se a gente lembrar de algumas bem engraçadas, a gente vai contar. E fico muito feliz pelo convite. Fico feliz de você ter aceito. Podemos começar? Sem dúvida. Hora do tete a TT, sem pipocar. Você promete dizer a verdade, só a verdade? Sempre. Apelidos. Bom, primeiramente tem tufão, tem trator, né? Como assim? Quem colocou isso? Isso era da bola, não? O Cleverson. O Cleverson colocou, né? Fabiano, que são meus parceiros de época, né? Eu e o Fabiano tem uma história muito bacana no futebol, que essa história veio desde o Nacional, veio de São Paulo, quando a gente passou no teste, na peneira, juntos praticamente. Depois tivemos um período na Itália, né, onde foi jogar um torneio, e sempre juntos. E aí fomos jogar a segunda divisão do Paranaense. Nessa segunda divisão do Paranaense, a gente começou a se destacar, era um time de empresários, e o Atlético viu no jogo contra o Moarama e depois confirmou isso contra o Londrina, que o Londrina está na segunda divisão em 99. Tá, não. Calma. Já desvirtuou, gente. É o apelido. Calma, Não, isso não é hora de contar a história ainda. Calma. Trator, tufão. A história Do trator. do trator. É. Por causa do estar no interior, né? E aí chamava de Max Ferguson, porque arrastava tudo, né? Então, essa força, essa vontade de querer vencer no futebol, a gente ia com tudo. E naquelas épocas era bem precário, né? E quando chegamos no Atlético, aí que pegou mais ainda, porque a gente jogou com muita gana, né? E aí viu aquela estrutura enorme e falou, é aqui que a gente vai estourar. Então, eu e o Fabiano, aí acabamos conhecendo o Cleverson, que praticamente idealizou. O Cleverson é do norte do Paraná, né? E aí acabou idealizando esse apelido do trator, principalmente, que saía quebrando tudo, arrastando, e não olhava nem para onde estava andando. Tufão eu já sabia, porque a gente fez uma matéria em 2003, 2004, que caguetei todos os apelidos lá do Atlético Paranaense. Em casa, como que te chamam? De Igor. Igor. De Igor. Igor, a minha tia, que é a mãe da Dani, eu chamo de tia, né? Porque eu conheci a Dani. Conheci a minha tia antes da Dani, né? Fiz amizade com ela, o irmão dela tocava, né? Na época tinha um grupo de pagode, fazia muitos eventos em aniversário. E nisso a gente acabou ficando muito amigos, né? Depois acabei me aproximando mais da Dani, a gente virou amigos também. E aí depois essa amizade ficou mais colorida, né? E hoje tá aí 21 anos juntos, né? Então, às vezes passa uns vendaval lá em casa, lá sou eu, né? Fazendo bagunça, né? Então eu continuo com esse espírito jovem ainda. Isso é importante. Tua cor preferida? Azul. Hoje eu sei que você pratica outro esporte, mas antes de ser jogador, você praticou já outros esportes? Vôlei, principalmente. Por que não foi adiante? O meu pai pediu para escolher, né? Em São Paulo, principalmente, tinha passado no Banespa, né? Lá tem uma questão de escola, que aqui em Paraná também tem. Na época, acho que é Piabão de Bola que tinha essa questão. E aí os eventos dos Jogos Abertos. E nos Jogos Abertos vão os olheiros, né? E naquela época tinha boa impulsão até hoje, desde na época do futebol. Só que eu já jogava futebol também num time que tinha chance de chegar no profissional. E aí, com 10 para 11 anos, passamos no teste e meu pai pediu para escolher. Não dava para ficar com as duas situações, até porque era longe, né? Então tinha que pagar passagem, treinar. tudo. Tinha que estudar uma hora, né, Igor? Sim, Não eu era estudava só... de manhã, aí à tarde ia treinar e o treino do vôlei era à noite, né? Então meu pai me levava e muitas vezes tinha que ir sozinho. Então a gente era um pouco mais independente naquela época. Hoje não dá para soltar o filho. Não dá. Não dá. E eu com 10, 11 anos pegava trem, pegava ônibus, a bicicleta, de uma forma para ir.
E aí tive que escolher. E eu acho que eu escolhi certo, porque se fosse pro vôlei hoje, eu seria líbero, né? Então, pela altura, então não dava. O que você não come de jeito nenhum? Difícil, eu acho que Jiló. Jiló, apesar de comer, mas se tiver outra opção, escolheria não comer o Jiló. Seria a única situação que eu não comia. O que você come de qualquer jeito que te dá água na boca? Um bom churrasco e massa, né? Adoro massa, né? E feijão com arroz que não pode faltar. Isso pode ser segunda a segunda. Eu sempre falo lá em casa. Bom brasileiro. Sempre. Feijãozinho, acho que fomos muito acostumados na infância, né? E isso acabou trazendo o paladar de hoje, né? Então, chego em casa muitas vezes lá, eu olho lá, cadê o feijão, tia? Aí a tia fala, mas hoje é domingo. Falei, não tem problema. Mas hoje tem massa. Não tem problema, misturo com massa mesmo, vamos embora. Mas tem que ter o feijãozinho, né? Pra você, o feijão combina com tudo. Combina com tudo. Teu cantor ou tua banda preferida? Eu sou bem... Um só. Eu sou bem eclético, né? Mas... Não, um só. Se você escolher um pra tocar na tua casa amanhã no churrasco, quem que você escolheria? Bon Jovi, né? Bon Jovi, né? Agora sim, eu sou fã do Bon Jovi desde 87, 88, só que eu encontrei uma mais louca que eu, né? Então, eu não sou tão fã como ela, que é minha esposa, né? Uhum. A Dani, tem bandeira, tem tudo, e aí eu falei, olha, como são as consequências da vida, né? Estão vendo como quem manda em casa é a mulher? Em vez dele falar o cantor preferido dele, ele falou da Dani. Aí, Dani, botei fé agora, ele tá mandando, tá mandando. Mas é verdade. Gostei de ver, Dani. Quem é teu ídolo no futebol? Mauro Galvão. Mauro Galvão é meu ídolo no futebol, até por ter sido zagueiro, né? E eu observava muito ele, né? Pra tentar aprender um pouquinho. Então, acabei tendo essa... E eu depois fiquei sabendo da história dele, aí pronto. Aí virou realmente o ídolo e é o exemplo para poder ser seguido, tanto dentro de campo como fora, né? Quem que é o seu maior exemplo na vida? Meu pai. Meu pai é o maior exemplo de perseverança, de trabalho, né? Acho que ninguém é perfeito, mas meu pai, dentro das condições que ele tinha, ele é o maior exemplo para poder estar sempre lutando por maior dificuldade que passe. O que você mais admira nas pessoas? Sinceridade. O que você mais odeia nas pessoas? Falsidade. Tá bom. Passou no primeiro teste, Igor, do Tete a TT. Agora sim, vamos começar a falar um pouco da sua história, né? Contar um pouco aí da tua trajetória. Você começou nas categorias de base do Ponta Grossa, só que você não era zagueiro. Você era cabeça de área. Como assim? Como que você foi parar na zaga? Eu era muito versátil quando era mais novo, né? Então... Não, dá pra ver, né? Jogava vôlei e futebol ao mesmo tempo, né? Exatamente. Não, e não só isso. Acho que eu era uma criança, assim, que gostava de esporte de todas as naturezas. Queria aprender tudo, né? E gostava muito de estudar, então era sempre primeiro da classe. Depois que cheguei naquela época, a oitava série, né? Hoje vai até o nono, né? Então, a oitava série na época, aí foi conciliando com o trabalho. Deixa eu só falar uma coisa, você tem cara de CDF, Igor do céu. Você tem cara de CDF. Foi relaxando um pouquinho, né? Você não tem cara de que você não tava no fundão, não. Você tem cara de CDF. Por causa da altura na época, eu era um pouco mais alto que uns amigos, aí sentava de meio pro fundo, mas gostava de ficar na frente, porque no meio, às vezes, no meio do fundo tinha bagunça. Eu gostava de prestar atenção. Então, tinha aquela questão de competição, principalmente a questão de matemática, química e física, que eu adoro, né? Até hoje, trabalho com números hoje também. Então, isso fez com que eu acelerasse o meu processo no futebol, porque naquela época, se você tivesse nota ruim, você não jogava. Sim. Então, você tinha que estar com notas boas para poder jogar os campeonatos. Depois, fui para o Nacional de São Paulo, categorias de base também, e fiquei lá no Nacional, até profissionalizar pelo Nacional, com 17 anos. Depois, com 17 anos, joguei a segunda divisão do São Paulo, pelo Nacional, e aí fomos para a Itália disputar um torneio com 18 anos. Ficamos um pouco lá, né? Retornamos para o profissional do Nacional e o Nacional nos emprestou. Porque nós subimos o Nacional da terceira para a segunda divisão, em São Paulo, que tem 5 divisões. Aí veio um treinador mais experiente e ele achava que o nosso time, para a segunda divisão, era muito inexperiente, porque tinha muito garoto. Poxa, mas nós pegamos casca dura, tudo. Agora que é o filé mignon, né? Vai tirar nós, tudo bem. Ele trouxe 6, 7 jogadores experientes, já na época de 28, 30 anos. Naquela época, 28, 25 anos, era mais experiente. Isso em 97. E aí, beleza, ficamos chateados na época. Aí veio um empresário que gostou muito da Taça São Paulo que nós fizemos, do Campeonato de Viarejo. E aí falou, vou querer uma proposta para vocês. Quero levar meio time lá para a segunda divisão do Paraná. Quero levar vocês. Eu falei, beleza, né? Tá pagando mais, a gente vai.
né? E na época o salário mínimo era R$ 120. Olha. A gente ganhava, eu já tinha assinado meu contrato profissional, ganhava R$ 290. Mas dava pra comprar bastante coisa naquela época. Dava, dava. E eu Hoje falei, não ó, enche o tanque do carro, Igor. é verdade. E aí, eu lembro até hoje que eu comprava as passagens, né? Que naquela época, lá em São Paulo, principalmente, a passagem, você dava no trem e já dava de ônibus, né? Pra estudar. E aí, tudo bem, né? Eu tinha um carro já que tinha comprado financiado a perder de vista, né? Primeiro carnê da vida. Mas uma bíblia, né? E aí, pagando tanto, né? Ajudando em casa também. Aí eu falava, só ia pra sexta-feira, né? Pra cada combustível, né? Sexta-feira a gente ia com o carro de lá, já deixar o Fabiano no outro ponto e ir embora pra casa. E aí, voltamos, fomos pra lá e eu falei, ó, eu aceito, eu vou. Me paga R$ 500 que eu vou. Desse jeito. Não, Foi. beleza, fui. Aí veio jogar aqui em Formosa do Oeste, mas não conhecia a cidade, não sabia nada. Só vi que tava indo 8 pessoas. Falei, tá indo, eu não tô indo sozinho, né? Pelo menos tá indo uma turma boa, que eu sei que o time era bom, né? Sim. E aí bem o time que o treinador não quis aproveitar. Tudo bem. Ele ficou um pouco chateado, porque ele queria contar com a gente no decorrer do campeonato. Mas a gente era titular já lá, né? Então eu falei, poxa, beleza, vamos lá jogar. E o preparador físico veio junto, como treinador. Chegamos lá na cidade, nossa senhora. Uma eu falei, roubada, Igor? Meu Deus do céu. Não era roubada, é porque a cidade não tinha nada, assim, 11 mil habitantes. E 10 horas, acabou. 10 horas, todo mundo pra casa. E era todo Lei dia... do silêncio, cidade morta. Sim, o povo muito bacana. Uma cidade, assim, que tava um pouco cabreiro com o futebol, porque antigamente, fazia 2 anos que o time não tinha... A cidade não tinha futebol. Sim. Porque os que foram lá era... no termo, né, era muito malandros e deixaram uma dívida gigante lá no comércio. E eles não queriam ver mais futebol profissional por lá. E aí o empresário chegou, era amigo da cidade, tudo bem. Conseguiram montar um time bom, com mais 4 ou 5 ali da região e mais alguns contratados do interiorzão. Ali, Agora, Igor, em 2000 você chegou no Atlético. Você chegou... 99. 99. Você Junho. chegou ainda para jogar nos juniores do clube. Não. E como que era você chegar no Atlético nesse momento, depois de vencer a taça seletiva, né? Vencer a seletiva para Libertadores de 99. E aí foi momento e oportunidade, porque o Atlético tinha um calendário recheado de competições. Você chega nos juniores, surge o Ventania. Exato. Quer dizer que era aí também estava incomodando até mesmo quem era titular do Furacão. Exatamente. Como que foi tudo isso para você, chegando como juniores e viver tudo esse turbilhão de mudança, de momentos? Você estava falando que morava e jogava até então numa cidadezinha pequena. E aí, Igor, chegar e, viver tudo isso? A gente sabia que ia ser uma passagem, né? Era a oportunidade da vida. Então, ou a gente fazia acontecer e todo mundo tinha um pensamento igual. Ninguém queria voltar para o Nacional. Não nada contra o Nacional, porque se a gente começou a subir o salário, conseguiu subir divisões, a gente queria subir e um dia jogar o Campeonato Brasileiro. E aí a gente sabia que era uma vitrine, né? Porque tinha o Curitiba, tinha o Paraná, tinha o Atlético, né? O próprio Londrina, que estava jogando com a gente na época, que ia ser uma ponte para poder chegar. E nisso o Atlético viu 2 jogos nossos, adorou, garotos novos, e trouxe 4 jogadores do nosso time da época. E quem se destacou mais foi eu e o Fabiano, um zagueiro, e como eu era muito versátil, jogava de lateral, volante e ainda segundo volante e zagueiro, eles trouxeram. Cara, você era um coringa. E me trouxeram aqui ainda, nós chegamos em 99. Ó, a gente tá vendo aí, ó, time Exato. de 2000. Aí, é. Né? Timaço. Ó, nem chegou e já foi tricampeão paranaense. 2000, 2001 e 2002. Sim. 3 títulos estadual. Não, e já tivemos logo no começo o primeiro Atletiba. Chegamos em 99, a gente não podia jogar, porque não estava inscrito, e aí foi no Pinheirão. Aí naquela época nós chegamos no profissional. Só que o treinador estava preparando o time para aquela final, e aí nem olhou para nós. Nem olhou para nós. Aí eu entendi o porquê, a preocupação. Não tinha ainda. A gente não tinha aquela dimensão que era um Atletiba, né? Sim. E ainda tratando de uma semifinal de campeonato paranaense, onde o Atlético já não ganhava, né? Ganhou em 98 e precisava confirmar ali em 99. Acho que era o bicampeonato. E aí. Fera, essa foto é top. Essa aí é 2002. Essa daí já tá com nem... 2002. O título paranaense de 2002. Uhum. E aí nós tivemos essa felicidade, jogamos ainda 3 jogos pela Copa Tribuna de Júniors, descemos para jogar, e desceu um time forte. Desceu eu, Doglão, Fabiano, Kleberson, jogamos, aí o Kleberson e o Doglão subimos e nós ficamos, aí o Fabiano ficamos no Júnior.
Mas aí teve a Taça BH e da Taça BH já subimos de volta. E aí foi a hora que era o Vadão o treinador. Sim. E aí ele viu 2 treinos nossos e já deixou a gente no elenco. Só que na hora que nós chegamos no elenco, já teve a desclassificação. E aí fomos pra seletiva. E na seletiva eu fui só para 2 jogos. Mas só de estar no grupo, aí fui cortado, né? No contra o São Paulo, no Couto Pereira, que nós ganhamos de 4-2. E depois no Morumbi fui cortado de novo. Né? Que o Flávio pegou tudo lá. E aí só de estar no grupo já tava feliz da vida, né? E já mencionando, pô, se a gente ganhar essa vaga, já estavam falando nos bastidores que iam montar 2 times. E isso era uma coisa nova, porque nenhum outro time fazia isso. E aí confirmou o título, né, contra o Cruzeiro. Aí eu não fui convocado, mas estava só treinando e aí dando apoio para todos, né, acompanhando todos os jogos. Montaram o Ventania, o Vadão que tomando conta e o Gersinho que tomava conta junto com o outro auxiliar do Ventania. E o Ventania, eu falo para você, praticamente, olha que é o time, se eu lembrar do time, tava Alessandro, eu, Doglão, zagueiro, o Fabiano, lateral esquerdo, Cocito, o Silas descia, porque o Silas não era titular, então ele descia para jogar, o Kleberson, o Adalto Gauchinho, o Silvinho, tinha mais uns 2 ou outros ali que eu não tô lembrando agora, mas esse era o time do Ventania. Meu Deus do céu. Que depois confirmou com titularidade em 2001, que aí eu já fiquei titular com o Capergiani, nós perdemos aquela Copa do Brasil. Vamos falar desse título brasileiro em 2001. O que representou isso para você, Igor? Nossa, para nós, acho que era assim, né? Foi um sonho, né? Primeiramente, a gente estava batendo figurinha em 97, 98, para você ter uma ideia, batendo figurinha mesmo, dos jogadores e praticamente em 2001 eu estava jogando o Campeonato Brasileiro em uma final, né? Então, o sonho de criança de poder estar jogando. Esse time foi um time que não foi formado nas vésperas, foi trabalhado, a gente entendeu o projeto da instituição, né? Do Atlético, dos diretores, e os jogadores praticamente compraram, né, a ideia e viram a possibilidade de ser campeão. Não foi fácil. Olha lá o pôster, ó. Nossa, Passa um filme na cabeça, Igor? Passa bastante. Até hoje a gente tem esse grupo, para você ver a amizade que nós criamos nesse grupo. Todo mundo se conversa, todo mundo, quando tem oportunidade, se reúne, né? Ou na Arena dos Campeões ali do Cocito, ou quando tem eventos. Então a gente tá sempre. Tem o nosso Cap Master que está invicto desde. Teve a pandemia que atrapalhou, mas se juntar todo o período que começou, tá uns 4 anos invicto, né? Então. Olha lá, essa foto oficial, hein? Essa foto oficial. Aqui, olha, ó, que beleza. Que nós lançamos todos, né? Praticamente lá, Dagoberto, Rodriguinho, Ivan, foram lançados, né? Gente, o que é o Alessandro de cabelo blondo ali, ó? Sim, ainda. Ele tinha, acho que, recém sido convocado, se não me engano, para a seleção. Aí, ó, tem várias figurinhas. Reginaldo Vital, Fabrício, Luizinho Neto. O Vital, nossa. Ivanzinho, Dagoberto, Cocito, muita gente. Rogério Correia, que é um cara de novinho ali, ó. Sim. E todos nós, a média de idade era bem baixa. Eu tinha 21 anos, Fabiano 21 anos, Cléber 21, o Cocito tinha 24, 23, se eu não me engano, o Gustavo também. Então foi um time, pra você ver, o Gustavo chegou em 2008. Veio do Botafogo. Nós tínhamos perdido o Lucas e o Kelly, que tinham sido vendidos. Mas aí a reposição foi excelente. Trouxeram o Gabiru de volta do Olympique, trouxeram o Souzinha. Então, o time que foi montado. Só que assim, a gente foi moldando no meio do campeonato também, né? Porque a gente tinha um elenco muito forte, um elenco bom, mas um elenco ainda desacreditado a nível nacional. Podemos dizer que 2001, claro, foi um ano importante, mas para você, em especial no Atlético, 2002 foi mais importante, porque começaram a surgir, em definitivo, as suas maiores oportunidades. Tanto é que em 2002, de 62 jogos, você jogou 60, Igor. Uma questão assim que era bem peculiar, né, TT? Primeiro, eu me cuidava muito, né? Lógico que na hora certa a gente saía, né, tudo, mas sempre bem programado e procurava muito descansar. Tanto é que na minha carreira inteira, graças a Deus, em 20 e tantos anos, eu não tive lesão muscular nenhuma, né? Então, o máximo que tive é o quê? Uma contraturinha na panturrilha, às vezes uma pancada. Tá aí, ó, o time aí, ó, de 2002. Foto de 2002. O time que marcou época no Atlético nesses anos de 99 a 2003 praticamente, 2004 também. Mas é um time que realmente era um time vitorioso. É um time que o pessoal respeitava, e respeitava mesmo. Tanto é que nós tivemos grandes vitórias contra Cruzeiro, Corinthians, goleadas no Pacaembu contra Corinthians, vitória contra Flamengo. Então a gente era bem respeitado e o pessoal, a gente entrava, a gente sentia esse respeito dos jogadores adversários. E claro que a gente aí também fazia por onde, né? Nosso time realmente
era um time, eu não digo temido, mas era um time assim que o pessoal tinha receio de enfrentar. esse Igor, time aí. você fez só um gol com a camisa do Atlético. Só que, gente, pra quem não sabe, ele fez um gol contra e um a favor. Na verdade, ele fez 2 no mesmo jogo. 2 no mesmo jogo. A gente vai rever o gol e eu gostaria que você falasse um pouco dessa emoção, de uma hora fazer um gol contra e, de repente, fazer um gol a favor. O que foi esse jogo mesmo, né? Vitória do Cruzeiro, lá no Mineirão. Não, foi Mas no eu queria, Independência. eu queria que você falasse, em especial, desse sentimento, né? Se fosse nos tempos de antagônico hoje, no mesmo jogo. se fosse nos tempos de hoje, tinha sido anulado, porque eu fui empurrado pelo Cris, né? Só que aí, naquela época, não tinha, acho que poucas câmeras, né? Então, ficou aquela raiva, né? Porque eu fui reclamar com o árbitro, o nosso time todo viu, né? E foram reclamar. Ainda tomei amarelo ainda, né? Não, tranquilo. E aí depois, logo em seguida, passou um pouco o tempo, já tive a oportunidade de fazer o gol de cabeça e poder redimir, né? E é aquela raiva de você, pô, fazer o gol contra de uma forma como foi e depois ter que correr atrás, né? E logo em seguida poder empatar, nossa, Vamos aí ver? ele explodiu, vamos ver. Vamos lá. Olha lá, ó. Subiu no 3º andar, Igor do céu. Qual o segredo dessa impulsão? Ah, acho que o vôlei ajudou, tá? No início da carreira, porque tinha um trabalho muito Mas forte. é verdade? Até hoje ainda tem essa impulsão. Eu conseguia sair 1,6, 1,7 do chão parado. Então, correndo ainda. E o como Cleves a que gente bateu. falou, você nem é tão alto, né? Não, tem 1,81. É, não. 3º andar lá, ó. Aí o Cris tinha empurrado, só que o árbitro não deu. E a bola pegou aqui na minha cabeça e raspou e foi pro gol. Né? Porque ele me desequilibrou. Eu tava inteiro para tirar essa bola, normal. E aí, quando ele me deu o tranco, eu desequilibrei e a bola pegou, tipo, perto da orelha ainda. Depois foi em cima do Cris mesmo, a próprio gol, né? Aham. Tá aí, gol em Confidência. E eu fiz mais gol, tá? No Calma! Atlético. Tem um gol que foi logo quando o pessoal tava. Eu tinha jogado contra o Paraná e contra o Curitiba, bem, no Júnior. Depois fiz um jogo amistoso pelo profissional. E já me levaram pro jogo, Copa do Brasil, contra o Caxias. Esse gol eu pego a bola lá de trás. E eu já tinha essa característica de sair de trás jogando, né? Tanto que a gente jogava com 3 zagueiros por causa disso. Porque tinha uma jogada ensaiada que a gente fazia. E aí eu fui arrastando, fui embora. E o pessoal foi deixando eu ir. Zagueiro, deixa ele vir. Quando fui ver, eu parei dentro do gol. E chutei a bola meio que toda errada ainda, a bola entrou no canto. Então... Meu Deus! Histórias. Eu tentei pegar esse gol de tudo que era jeito. Aí consegui achar com um rapaz, porque naquela época tinha um pombal, onde a diretoria ficava no meio do campo. Sim. E aí tinha a gravação do Atlético, né? Que ficava gravando pra depois fazer leitura tática. E aí consegui pegar com um rapaz na época. Você tem bastante coisa guardada? Tem bastante gol, bastante material? Assim, Tem ou não? algumas coisas assim guardadas da época. Eu tenho também algumas, Igor. Inclusive, Que top. a gente vai rever. Obrigado. Porque na época do Tribuna no Esporte era muito legal o programa, né? O astral. Sim. A gente pregava pela amizade entre as 3 torcidas e isso era muito legal. E a imprensa tinha um outro acesso. Que hoje, né, gente, todo mundo sabe que mal e mal a imprensa entra no treino. Isso é verdade. E naquela época podia fazer basicamente o que quisesse, né? Você lembra o dia que eu fui vestida de Sherlock TT? Você não vai descobrir as escalações, quem ia jogar e quem não ia. Você lembra? Então vamos relembrar, Igor, esse momento que foi muito legal. Olha lá. Olha aqui. Você joga ou não? Queria saber também, né? É claro que a vontade é muito grande de entrar na partida, de jogar esse jogo importante, mas tem que esperar ainda o Levi definir, né? E claro que estou trabalhando de olhinho nessa vaga. Com essa onda de treino secreto pra lá e pra cá, será que com uma lupa desse tamanho eu consigo descobrir alguma coisa? Acho que analisando os fatos e perguntando para a pessoa correta, né? Tenho certeza. E se você conseguir, dá esse palpite para mim também, né? Também quero saber. Quer dar uma olhada aí na lupa pra ver se você tá lá na vaga do Levi? E é lá, Igor. Muito top, legal. Né? Do fundo do meu baú essa aí. Essa daí. Você viu muito legal, matéria de soprou 2004. a poeira. Procurei no fundo do meu baú lá, com bastante carinho. Outro momento que o Igor tá aqui vai contar esse dia. Você lembra
No dia do meu aniversário que me jogaram na piscina do CT. Oh, coisa linda. Ah, coisa linda! Olha que traíra, gente. É verdade. Eu tenho a foto também. Aí, Olha ó lá. Douglas Silva, Não, Ilan. o pior é isso. Foi culpa do Douglas Silva e do Ilan. Mas, gente, olha ali no cantinho a carinha do Igor ali, com a mão na cara, como que diz, gente do céu. Falei, não, eles não vão fazer isso. Falei, não é possível. Aí você tava com o microfone, alguma coisa na mão ali. Uma caneta. Aí eu falei, gente, cuidado, Jornalista não que larga a caneta. a piscina era rasa, Era não era rasa, funda. aham. Aí eles iam te lançar, né? E Aí até as pessoas me perguntam o que eu tava fazendo lá. Porque nesse dia estavam treinando as meninas da ginástica olímpica da seleção Isso, brasileira. Você lembra Daiane disso? dos Santos, Daiane né? dos Santos, Aham. Daniela Hipólito e tal. E as meninas da ginástica estavam aproveitando a estrutura do Atlético, 9 de janeiro, né? Meu aniversário, pense, pleno verão. E elas estavam lá. E eu fui na beira da piscina fazer a reportagem com as meninas ali e tal. E olha ali, olha a tua cara, Igor. A gente tava fazendo regenerativo. Sacanagem, aí, né? Igor. Mas a água tava boa, não tava gelada, tava bem tranquilo, verão, tava ainda bem gostoso. que tava calor. E o Bolinha ainda me salvou daí com uma toalha pra eu ir embora no carro da reportagem, porque senão eu tava lascada, Igor. Não, mas era um ambiente muito bacana, né? Enfim, eu digo É porque que... você era muito querida, o pessoal gostava muito, tinha um Obrigada. respeito muito grande, né? Então, todos falavam, era unânime, né? Eu vivi, graças a Deus, momentos mágicos nos 3 times da capital. Acompanhei aí momentos vitoriosos dos 3. Acompanhei os 3 na Libertadores. Me encho de orgulho de falar isso. Mas vamos falar do Igor, não de mim, né, gente? Claro. Ô, louco. 2005, aí, Fluminense. Apesar de você ter sido campeão carioca pelo Flu em 2005, você não repetiu aí as melhores atuações que você tinha no Atlético e ficou pouco tempo lá. Você se imaginava ser figurinha? Olha que bonitinho você na figurinha. Olá, Igor, que novinho. Era engraçado se ver na figurinha do álbum do Brasileirão, Igor? Sim, nossa, depois, acho que... Comprava os pacotinhos, até vinha tua, não? Aham, comprava, batia figurinha, né? Eu batia figurinha. Aí, isso é uma coisa da nossa época, né? Então era comum nas escolas. Jogar era comum. bafo. Exato. Bafo. Só não podia cuspir na mão, né? Aí era roubalheira? Roubalheira. Então, tinha umas técnicas lá, mas a gente ia bem. E aí, quando viu que o pessoal tava batendo figurinha com a nossa, com a minha, né? Aí pronto, né? Aí já falou, opa, olha lá. Deixa eu bater junto também. Isso foi numa praça aqui, né? Eu tava passando. E aí eu cheguei lá com 2, 3 figurinhas que a gente recebia, né? Da Panini. Exato, recebia já completo o álbum. Aham. Era um álbum completo e um saco de figurinhas que era a dobra. Aham. E aí a gente começava a trocar com a garotada, né? E eu já Ah, chegava, deixa eu bater legal. também, eles olhavam assim. O Igor do Atlético, aí começava, vamos bater. Eu era bom nisso quando era mais novo, vamos lá. E aí ficava, e era assim, com a criançada, eu adoro ficar brincando, né? 2005, Fluminense, depois você foi, aí ó, em 2006 pro Juventude. Quer dizer, futebol paranaense, futebol carioca, futebol gaúcho. É. Deu uma rodada aí nos estados, né, Igor? No Fluminense eu consegui ficar bem, né? O Aham. Fluminense, eles tentaram me comprar meu passe, mas aí não houve acordo com o Mário Celso, né? A Unimed que cuidava na época. Então tinha um interesse ambos, né? Tinha um interesse também do Atlético no lateral, Jean Carlos, falecido Jean. E aí queriam fazer uma troca, mas acabaram não entrando em acordo financeiro. E aí, como eu estava emprestado pelo Atlético, retornei em 2006. E nisso abriu possibilidades, né, de ir para o Atlético Mineiro ou para o Santos. Só que aí o Atlético ainda estava tentando negociar com o Fluminense, né? Mas acabou a negociação não dando certo realmente. Envolveu outros jogadores e aí veio o Hélio dos Anjos, que tinha me ligado, para jogar o Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Eu aceitei. E aí eu fui emprestado para o Juventude, onde depois finalizei no final daquele ano, 2006, ficando com o passe, né? Acabei ficando com o meu passe. E depois, deixar você contar a história. Vou contar, porque daí em 2007 você foi pro Botafogo, jogou um jogo só. E aí, meu filho, aí você foi pro esporte Sim. para se consagrar. Igor, foi um clube onde você jogou de 2007 a 2011. Aham. Você acha que você se identificou com o esporte e isso fez aí o teu sucesso lá? Ou a tua dobradinha com o Durval, que deu tão certo, que fez história lá? Eu acho que- Qual foi o segredo aí pro teu sucesso? As cores rubro-negras. É, você Eu acho que sempre foi o ídolo rubro-negro. E aí, foi uma oportunidade. Eu tinha chego no Botafogo do Rio para o Cuca. Nós tivemos um jogo através do Juventude e o Cuca gostou.
E ele tinha perguntado como estava a minha situação no Atlético, né? Todo mundo sabe que o Cuca tem um carinho pelo Atlético, né? Ele nunca passaria, né, sem perguntar para o Atlético. Eu falei, não, estou ficando com o passe, vou ver se vou renovar com o Juventude. Ele falou, não, então vamos fazer uma proposta para você, gostaria de você jogasse com a gente no Botafogo. O Botafogo estava com um time formado já. Então, para eu poder abrir o espaço, eu estava paciente, trabalhando. O Juninho, né, e o outro zagueiro iam ser negociados. Então, ele já queria tampar essa lacuna comigo. Só que o Sport veio 2 vezes atrás de mim. Né? Em novembro, quando estava finalizando o Brasileiro, e logo quando eu estava no Botafogo, praticamente eu joguei um jogo. E quando eu ia jogar o segundo jogo na Copa do Brasil e não poderia jogar a Copa do Brasil, então eu não jogaria pelo Sport, o Sport veio com mais outra proposta. E eu aceitei. E nisso eu lembro que o Cuca ficou um pouco chateado, porque ele queria contar comigo, mesmo o Juninho ainda não ter sido vendido. E aí eu abri o jogo para ele, realmente era uma oportunidade. Eu sabia da grandeza do Sport porque já tinha amigos lá. O Atlético tinha uma parceria com o Sport. Então, o pessoal, o Durval, o próprio Wellington, o pessoal falou, ó, aqui tem estrutura. O mais importante também, pago em dia, né? Que é essa a maior dificuldade dos jogadores ir para o Nordeste, é o time pagar em dia. E o Sport era muito estruturado e é estruturado. E a torcida fanática, apaixonadíssima. Então, eu falei, aceitei. Fiz acordo com o Botafogo e fui para o Sport Aí, ó, a imagem da foto do título pernambucano em 2008. E aí você começou a construir tua história lá. A melhor escolha que eu fiz, realmente, na oportunidade, foi realmente integrar. E aí integrei aí com um grande elenco, que era um elenco na época que o pessoal tinha um pouco de desconhecimento, mas se você pegar todos que ali... Dutra foi campeão pelo Santos. Sim, e Japão. Campeão da Copa do Brasil. É o único time nordestino, né? Campeão da Copa do Brasil. Eu consigo, de certa forma, pensar e imaginar o que representou esse título da Copa do Brasil para você e pro Nordeste, né? Pra nação rubro-negra lá, eu falo pra você. Aí foi tipo, realmente... Mão na taça. Se você pegar esse time, tinha poucos pernambucanos. A maioria dos contratados era do Neto Sul. Lá, o nosso Neto, nosso Ney Mato Grosso. O Roger, centroavante Roger, Luciano Henrique, o Carlinhos Bala, que era folclórico e era da cidade. Então a gente esse campeonato, acho que todo mundo não dava o nosso time como favorito e era tipo a zebra, realmente. Só que quando chegava e olhava a escalação, Romerito, Magrão, o pessoal, o Igor, eles olhavam para esse time aí, só tem campeões. Esse time aí é cascudo, eles falavam. Não tinha nenhuma estrela, tá, TT? Não tinha estrela. Mas tinha um conjunto de jogadores experientes. Montada Isso pelo fez Nelson a diferença? Batista. Fez. Nelson Batista, que foi um estrategista, um treinador que eu tirei o chapéu. Nunca tinha trabalhado com ele. Tinha trabalhado com grandes outros treinadores, né? O Carpegiani, pelo menos. O Carpegiani, que é estrategista. E o Mário Sérgio, que taticamente era muito difícil ter um treinador igual ele. Pensar taticamente. Ele era muito temperamental, né? Isso acabava atrapalhando o trabalho dele. Lembra muito o Diniz, né? Que excelente taticamente. Gente, do treino era muito engraçado, Marcelo. Ele era muito bipolar. Ele era. Né? Ele era. Tipo, tinha um dia que ele vinha rindo pra você, tal. Do outro dia, o cara passava e não te dava nem bom dia. E eu, assim, pra montar estratégia igual dele, eu vi poucos, né? E aí, lógico, tem outros treinadores como Abel Braga, o próprio Hélio dos Anjos. Qual o treinador mais fera que você já trabalhou? Se eu só apontar um só, seria injusto pra caramba, né? Todos vocês falam isso quando vem Não aqui. Porque cada um tem uma característica. Mas eu tive ainda a felicidade de trabalhar com o Nelsinho depois que ele se remodelou. Tanto é que ele ficou muitos anos no Japão. Sim. Então ele já tinha um projeto tático naquela época que hoje o pessoal tá usando. E o pessoal chamando o pessoal de moderno hoje. Já era visionário. Ele já era. Tanto é que ele ficou muito tempo fora, né? Quando o treinador fica muito tempo fora... Não é por acaso, né? E o que ele fez com... Ele consegue extrair do atleta o máximo que ele pode dar e até um pouco mais. Nosso time, eu não digo que era limitado, mas nosso time era um time que trabalhava muito e um time que pegou liga, como a gente fala na gíria do futebol, né? Me lembra muito o que o Abel Ferreira faz no Palmeiras, guardado as proporções, porque hoje ele tem um investimento maior, então ele pode contratar alguns outros jogadores de posições. Mas o que ele faz, não só com quem está jogando, porque o mais importante é aquele que não está jogando, que é aquele que pode contaminar o grupo. Então, o que acontece? Por quê? Porque ele não está jogando, ele começa a fazer os zoom de vestiário, e aí vai passar um passo para o outro, o outro acha também. Não, se você chegar no Palmeiras hoje e ver o que ele faz no vestiário, o pessoal compra a ideia. Agora, Igor, você foi também campeão pernambucano 2009, 2010. Você imaginava construir essa história que você construiu no esporte? 227 jogos, 15 gols no esporte. Inclusive, tem a foto aí
de comemoração do seu 100º jogo. Cara, se virou o ídolo lá. Você imaginava mandar no Recife assim? Eu acho que a parceria deu certo, né? O comprometimento meu, né? Porque eu sempre, todos os times, não foi muitos times, mas todos os times que eu passei, eu sempre vestia a camisa com muito respeito e sempre com trabalho, sempre com trabalho. Eu falo muito para os garotos mais novos, falei muitas vezes, você pode ter técnica, mas se você não tiver vontade, se você não tiver perseverança, você não vai chegar. Porque dedicação. Hoje, sempre. Acho que é isso tudo na vida, né? E lá deu certo. Porque lá, o que acontece? Além da torcida ser apaixonada, eles também estavam enxergando o esforço dentro de campo e fora dele. E casou, vamos dizer assim, casou. Se eu falasse pra você, quando eu cheguei em 2007, que ia criar essa história, eu estaria mentindo. Não imaginava. Foi passo a passo. Foi cada ano, cada vitória, cada título conquistado, as coisas foram amadurecendo ainda mais, e quando foi ver, tava completando 100, Ia muito pra Porto de 200. Galinhas lá, Igor? Nas folgas, até porque os diretores Pô, são nada donos mal, dos hein? hotéis Tem lá. umas prainhas boas lá no Recife, Igor. Qual a Sim. praia que você mais gostava de ir, você e a Dani? Ó, a gente ia mais por causa dos tubarões, tinha que ir pro sul né, que é Porto de Galinha, Muro Alto, né? Ai, Muro Alto, adoro. Então, e sempre olhando o mar, né, pra ver se tinha tubarão, né? Era assim, Dá medo, né? eu já vi de perto, né? Então, eu já vi um Sério? assim, No mar? boa viagem. Tava na água? Boa viagem. Só que a gente não entrava, né? Quando a maré tava baixa, entrava. E aí tinha um caçãozinho é o tubarãozinho, né? Sim. O filhote. E ele tinha passado e como a maré tava baixa, ele não conseguiu voltar. E eu acho que tanto ele bater a cabeça por tentar passar, ele ficou de barriguinha pra cima. E eu passando na água, na canela, eu voltei e saí, né? Peguei meu chinelinho e eu fiquei dando toquinho pra ele, se tava vivo ainda. O pessoal pega, eu falei, eu não vou pegar. Não é que ele tá vivo ainda, né? Dá aquela mordida. Não, pode pegar que ele tá morto. Eu fui lá com o chinelo, peguei, coloquei na areia e falei, agora pega você. Daqui a pouco eu falei, ó, se ele tá aqui, a mãe deve estar ali perto. Não deu 5 minutos, só vi aquela barbatana passando. Falei, olha lá, atrás do muro, lá, atrás do Arrecife, né? Falei, você é louco. Falei, não vou entrar nisso, mas não entrava na água. Corria na praia ali e tal, brincava, mas não entrava. Nem molhar as canelas. Não dava, ali em Boa Viagem não dava, não. Sem chance. De jeito nenhum. Só agora pra Porto de Galinha, assim, Muro Alto, Lá é uma toda. delícia. Não, lá é tranquilo. Você fez 15 gols com a camisa do esporte aí nessa tua história lá. Zagueiro artilheiro, né, gente? Vamos relembrar que o Igor é zagueiro, gente. 15 gols para zagueiro é coisa. Vamos rever. Um de 2007, quando o Sport ganhou de 2-1 no Corinthians. Tá aí, Igor. Teu gol. Sim. Hora certa, lugar certo. O treinador nosso era o Geninho. Nosso treinador que era o Geninho na época. E nosso time iniciou o Brasileiro mal, né? E aí tava se recuperando do campeonato. Esse jogo foi um jogo chave. Né? A gente acabou ganhando esse jogo 2-1. O time do Corinthians não era um time bom, que estava acima da gente na tabela. E a gente estava muito próximo da zona de rebaixamento. Depois dessa vitória, nosso time não perdeu mais. Olha e aí só. conseguiu ficar em 10º lugar. Se fosse hoje, tinha a Sul-Americana, né? Então aí esse time aí que foi montado, saiu 2 ou 3 peças só. O Nelson assumiu em 2008. E com essas 3 peças que voltaram, que aí saíram, esses 4 jogadores saíram na época, não estamos o time que foi campeão. Exatamente. Aí, ó, o segredo de ser campeão na Copa do Brasil foi a manutenção do time, praticamente, exatamente. né? E aí, em 2009, você jogou a Libertadores pelo Sport. Vamos rever mais um gol teu aí da Libertadores agora, dessa vez. LDU 2, Sport 3. Exato, Tá marcando lá, história. fazendo história. Foi o gol de empate que nós fizemos. Fiz esse gol e na altitude, né? Então foi bem engraçado. Eu nunca tomei tanto Red Bull na vida como eu tomei nesse dia. E funciona? Realmente funciona na altitude. Aí teve estratégia também, né? O Sim, levou a gente com 3 dias antes do jogo, pra gente acostumar. No primeiro dia que nós chegamos, a gente pensou que já ia pro hotel, nada. Ele levou a gente pro estádio já pra treinar. Isso lá anoitece 9 horas da noite. E chegamos tipo 7 horas cansado, né? Viagem longa. Não, bora todo mundo pro estádio. Parecia que a gente nunca tinha jogado bola na vida. Eu imagino. Meu Deus, bola na canela. Isso que ele só colocou o campo reduzido, sem gol, sem nada, só pra gente bater uma bolinha e se mexer. Tirar o avião das costas, que eles falam. TT do céu. Faltar mesmo, Meu né? Deus do céu, não dava. E não é tão alto como La Paz, tá? Nós jogamos em La Paz também pelo Atlético, é pior lá. Só que, o Luizinho contou aqui umas histórias que a turma da Goberto vomitando, todo mundo. Não, tem até de Rio Bamba, né? Rio Bamba, vocês chegaram a contar? Não, conta agora, pode contar. A história de Libertadores, eu e a torcida gostamos, né, Rio gente? Bamba, pra não sofrer com a altitude, que era 2.000 metros, né? Dava 1.800 a 2.000 metros. E La Paz tem quase 3.000. E aí o que acontece? Foi 2 aviãozinhos fretados, né? Nós saímos
o nível do mar. E esses 2 aviãozinhos cabiam 12 pessoas, 13 pessoas só, 14 pessoas por avião. Então, ou seja, o time titular foi na frente, então a gente foi na frente. E o pessoal do staff, mais o reserva, veio no aviãozinho de trás. Eu juro pra você, nós ficamos acho que uns 8, 9 minutos com o avião embicado. E subindo, só nuvem. E aquele força o motor, né? Sim. Aquele barulhão. Olhava todo mundo rezando, assim, e fechado, olho fechado. Daqui a pouco eu olhei, foi planando. Beleza, passou das nuvens. Quando olhou, tava pertinho do morro ainda. Dava pra ver as vacas malhadas, preto e branco, assim. Falei, Deus, é mais. Eu subiu tudo isso e ainda tá aqui quase no chão ainda, por causa da altitude. E quando nós chegamos, era uma rua. Era uma rua assim, toca uma sirene. Então a gente vai, os morros tudo do lado, o aviãozinho passando no vale, assim, entre os morros. E aquele, por causa da corrente, né, do ar. E ele vira, tinha um morro na frente maior ainda. Ele vai perto, ele vira pra pousar na rua, Que né? medo, Igor. Era tipo uma pista, mas a pista tinha casinhas do lado, o pessoal brincando de golzinho. E aí a gente viu isso depois, né? Porque dentro do avião você não vê. E aí pousamos tudo. Todo mundo saiu suado, bolinha, saiu daquele jeito, todo mundo, meu Deus. E ainda, beleza. Aí veio o segundo voo. Aí tocou a sirene. E o segundo voo deu uns 10 minutos pro outro chegar, né? Aquela luzona assim, nada do avião. Eu falei, meu Deus, cadê o avião, gente? Tocou a sirene 2 vezes já. Ele arremeteu 2 vezes. Então ele foi e virou, só que tava baixando a neblina. E aí tava Ricardo Pinto, tava os médicos, tava os reservas, o auxiliar técnico. E aí... Foi o dia que você mais passou medo em avião, Igor? Foi, por causa Pior da voo da tua turbulência. vida? Foi, nunca mais quero fazer um voo desse aí. E ainda teco-teco ainda. Meu Não dá. Deus do céu. Só pra você ver o que o piloto falou na hora que o Ricardo Pinto contou pra gente. Ele falou assim, ó, graças a Deus chegamos. Só pra isso. E nosso jogo já foi direto pro estádio. Pra jogar. Imagine, gente, imagine. Deus o livre. Voltamos de avião? Nada. Pegamos todo mundo um ônibus lá apertado, descemos a serrinha lá, que era só curva cotovelo. Ninguém queria voltar de avião, então vamos voltar de... Só que aí vai dar 6 horas pra chegar, não tem problema. Vamos descer só de ônibus. Melhor pé no chão. Desceu todo mundo encurvado, mas fomos descendo a serrinha mesmo. Tipo Graciosa, assim. Descendo a Graciosa de ônibus. Daí, Igor, depois do esporte, você deu uma passadinha no interior de São Paulo, jogou em alguns times do interior de São Paulo e parou de jogar futebol profissional em 2015. E aí você voltou para a capital, para Curitiba, e até deu uma arriscada aí no futebol amador, jogou no Trieste, jogou no Santa Quitéria. Conta um pouco pra gente essa experiência, né? De depois jogar no futebol amador de Curitiba, suburbana de Curitiba, que é a maior suburbana mais forte do Brasil. Exatamente. Como que é daí voltar pra capital? E esse momento do amador, né? Alambrado ali, é outra vibe, né? É, totalmente, né? Eu sempre gostei, né? Eu sempre participei do jogo da Várzea, que a gente falava, né? Nossa, só que aqui é um semi-profissional. Não, Curitiba. aqui não é moleza. Tem rádio, tem TV. Sim. Hoje com o YouTube, força do YouTube, né? Então, o pessoal realmente transmitindo jogos ao E vivo. rivalidade, né, Igor? Sim, Quem não muito. acompanha e não conhece, Muito. não imagina a rivalidade que tem. E eu fui convidado, né? Fui convidado a participar quando descobriram que eu já tinha me aposentado. E aí o Combate veio, eu sabia, porque eu lembro que eu tinha feito alguns jogos treino na época de Atlético, 2000 ali, pelo Combate, contra o Combate no CT. Eu sabia que era um time tradicional, né? E aí, só que esse time estava na segunda divisão. E aí eu conheci o pessoal, o Edivaldo, que tinha me chamado, o Marquinhos Passando, que era o treinador, e eu fui lá. Não sabia, eu imaginava que era igual a Várzea de São Paulo, a Várzea do interior, né? E lá era tudo campo de terra, né? Campo de areia. Aqui não, campo gramado, tudo. Tem uns gramados. Tem estrutura comparado aos times de Várzea. Sim. Nem chega perto. Sim. Comparado ao time de terceira divisão de profissionais ainda. Uhum. Ou até melhor em alguns casos, em alguns campeonatos estaduais. E aí, de repente, poxa, gostei, só que eu vi que era bem pegado a segunda divisão. Fomos campeões, subimos o Combate. E aí fui convidado pelo Trieste. Aí a estrutura mudou. A Trieste hoje, se você vê a estrutura do Trieste, que o Quitéria hoje está vindo bem com a mesma filosofia, além de ter uma base forte, é uma estrutura que eles dão condições total para o jogador se desenvolver ali, por mais que seja amador. Você tem alimentação, você tem um baita de um campo para treinar, tem musculação que os times não tem. Tem time de profissionais que não tem. Não, tem time... Não tem. E tem time do amador que às vezes os caras vão só na hora do jogo, né? Exatamente. Aí eu tive... Tem o 880, né? Aí eu peguei o Pilarzinho, né? Fui convidado também pelo Edivaldo e gostei muito. E o Pilarzinho é assim, né? Mais do povão. Raiz. Totalmente, né? Aquele pão com linguiça que eu adoro, pão com carne. Muito Eu bom, senti uma o coisa... cheiro. E aí, minha família adora, vai comer o pão com carne e tudo.
E aí, beleza, você vai direto pro jogo. Só que ainda você treina uma vez, pelo menos, da semana. Os outros times treinam 2 vezes por semana. E você chega lá, aquela questão, aquela união, aquele respeito, né? Entre os atletas, entre a diretoria. Você vê que o pessoal faz pelo amor, né? Muitas vezes até tira o dedo do bolso, né? Pra colocar as coisas. Certeza. E aí você vê realmente aquela paixão que passa de pai para filho. E você vê toda a história dos clubes. Eu me interesso pelos clubes que eu vou, né? E eu vejo aquela... Então aqui tem que honrar a camisa, né? E aí, mesma questão que eu fazia no profissional, eu fiz no amador, né? E é lógico que a idade vai chegando, né? E aí teve a pandemia para atrapalhar, senão a gente tava jogando ainda a suburbana. Esse ano me convidaram, e aí eu acabei não aceitando diretamente. Apenas falei, se vocês me deixarem ir pro jogo direto, posso ficar no banco, não tem problema nenhum. E vou ajudar da melhor forma possível, porque eu não conseguiria mais treinar no meio de semana devido aos compromissos profissionais. Então, acabei agora ficando como torcedor. Tô torcendo. Não posso jogar o 50 ainda. Que eu vou jogar. 44? Não, 43, agora, tá achando eu velho já, 43 ainda. 44, achei. 43. Falei na abertura errada, então. 7,9. Vou fazer 43 em agosto. Aí, ó. Então, por isso, tá perto. Agora, Igor, como é que você foi parar no beach tênis, cara? Pra você que não sabe, daí hoje o Igor trabalha na área de consórcios. Exatamente, escritório. Né? Escritório aí, consórcio e tal. Ele, a Dani, a esposa dele. E nas horas vagas, o Igor é professor de beach tênis. Eu achei muito legal e muito curioso. E agora, você contando a tua história desde o começo, a gente consegue entender que você sempre gostou de todos os esportes, né? Como é que você foi virar professor de beach tênis, competidor de beach tênis, Igor? Se Deus quiser, eu já é profissional. Olha aí. Então a gente tem uma meta, tem um trabalho. Quem te convidou? Quem teve a ideia? Meu amigo Túlio, né, que tá ali na foto do meu lado ali de óculos, né? Ele tinha conhecido primeiro através de amigos, né? Trabalha com consórcio com a gente também. Tem o escritório dele, nós temos o nosso, né? Que trabalha com soluções financeiras. E aí tem um consórcio atrelado. E aí, pandemia, você não podia fazer nada. Fui correr no Parque Barigui, fui correr numa praça, não deixaram. Pegaram eu correndo lá com máscara e tudo. Tinha o decreto, realmente. Mas era hora livre e acabaram não deixando. Falei, tudo bem. Então, voltei para casa e eu tava engordando. Muito home office e tudo. Eu juro para vocês, acabei no home office engordando. Putz, cheguei a 100 quilos. Sério, Igor? 100 quilos. Então, para quem sempre teve a vida ativa... Pegou mesmo. Pegou. Porque você tá em casa trabalhando. Sim. Daqui a pouco você vai na cozinha, belisca um negocinho. Tem a mãe da minha esposa, que chama de tia carinhosamente. Ela tem a mão abençoada. Meu Deus do céu. Então, sempre sai umas guloseimas lá, que o cheirinho vai... Eu já vou direto lá. Então, quando eu fui ver, falei, não, tem que voltar a fazer exercício. Só que o medo de um ex-atleta, o que é? Quando você tá com sobrepeso, as articulações. Então, eu tava aprendendo a voltar ainda a jogar suburbana, tudo. Ia jogar o sintético lá, né? O futebol sintético, o suíço, não podia, tava tudo fechado. E aí o beach tennis podia. O beach tennis foi o único esporte que liberaram, por quê? Podia jogar de máscara, era 2 contra 2 e raquete na mão. Então não tinha contato nenhum. Então você cumprimentava por cima da rede, cumprimentava batendo raquete, e você nem conversava com o seu parceiro direito. E eu gostei do esporte porque esse desafio ele não é difícil de aprender. E por ter contato com a areia, não tem impacto. Então isso fez o quê? Fazendo atividade física, quando deixavam, quando era decreto estava fechado, mas quando liberava para amarela, o beach tennis estava praticamente toda a prova. E isso fez com que, no meio de uma pandemia, Curitiba, que não tem praia, né, a nossa praia mais próxima aí dá 1h30, acabou praticamente se tornando a fuga de muitas pessoas que ficaram presas muito tempo. Procuraram algo para fazer. Você estava falando quanto que você emagreceu? 10 quilos. 10 a 12 quilos quase já. Em quanto tempo? 11 meses. 11 Olha, meses. gente, 12 quilos em um ano, atenção. Exatamente. A dica aqui do nosso querido professor Igor, e você está fazendo quase formado em educação física, Igor? Exatamente. Está fazendo a faculdade também. O que é para complementar. Tem que fazer, né? E o que acontece? No beach tênis, por não ser fácil, por não ser difícil, o contato de você correr na areia força mais. Então, quando o pessoal termina, ele não fica com aquelas dores que você fica normalmente quando você faz um exercício físico em alto rendimento, que é natural você ficar ali com um pouquinho de dor muscular, você fica cansado, mas você já está pronto para jogar de novo. Por isso, acabou ficando fácil para
todas as idades, é um esporte democrático. Você vai ver crianças de 12, 10, 14 anos jogando, senhores e senhoras. Sim, eu tenho, minha prima faz, o marido faz, os filhos fazem. Gente, E é um ambiente uma muito moda, familiar. virou moda. Eu acho que saiu da moda já. Você se encontrou Vamos dizer no que beach sim. tênis? E aí, agradecer aqui de primeira mão Marcela Vita, número 8 do mundo, ao Fará, né, o Gabriel Fará, que são donos da Vita Beach Sports, né, onde hoje eu sou professor e eu integro o time deles. Então, abriram as portas, né, Virou me um negócio convidaram. sério, o beach tênis na tua Virou. vida, Igor. Só para você ter uma ideia, dentro de Curitiba abriram 30 novas quadras em menos de um ano. Olha. Dentro de Curitiba. Federadas. Então, ou seja, hoje no Brasil tem mais ou menos quase 600 mil atletas já federados. Que legal. E virou realmente hoje business, né? É. Então o pessoal hoje tem materiais esportivos próprios, né? Quem veio do tênis tem um pouco de facilidade, mas para a questão orgânica, questão física, mental, quem tiver oportunidade, faça uma aula, brinque com os amigos que você vai ver a diferença. Aí vai ver o porquê que eu me apaixonei. E olha que para competir com futebol é difícil. Agora, Igor, por que você acabou não indo para o lado treinador de futebol, auxiliar técnico, escolinha de futebol e até comentarista? A gente teve uma experiência esse ano, né, Igor? Muito legal. Uhum. O Igor foi nosso comentarista do jogo Atlético Paranaense e São Joséense. Aí nós dois lá, ó, na Arena da Baixada, Igor, que beleza. Foi muito bacana. Pandemia fervendo, né? Aí, ó, a gente tava de máscara, né? Mas como foi para você essa experiência de ser comentarista por um dia? Não, agradecer o convite que foi feito por você. Obrigada, Eu já tinha querido. comentado, né? Então, eu já tenho essa familiaridade, vamos dizer assim. E a nossa experiência no futebol, né? Então, a gente foi lá, é claro que não sou jornalista, né? Mas comentar aquilo que a gente vivenciou por 20 anos acaba ficando mais fácil. Você ter essa leitura. E eu fiz o curso de treinador, falta o da CBF. Então a gente nunca Pretende retomar depois? Sim. A minha intenção realmente de parar, além de fazer outras profissões, aprender, fazer outras situações que me poderia ter rentabilidade também, era um dos meus projetos. Dar um tempo no futebol, né, e ficar mais com a família, porque o treinador ele tem a mesma vida do jogador e até pior. Porque você acaba virando um nômade de futebol. Porque treinador no Brasil, infelizmente, é resultado, não é projeto. Então você está aqui num lugar, daqui a pouco você vai para outro, você está em outro lugar, vai para um. Então você fica um mês num lugar, daqui a pouco, por resultado, acaba rescindindo o contrato. É mais fácil mandar o treinador embora do que mandar 11 jogadores. O jogador ainda tem um contrato mais longo. Então o futebol ainda, infelizmente, isso me deixava com uma incerteza muito grande. Por mais que eu goste muito do futebol. E dessa parte dos bastidores. Tanto que eu tenho um amigo no Botafogo, que é diretor que esteve aqui conhecendo a Arena, levei ele lá no beach tênis. Por enquanto, não. Não, por enquanto não, mas eu vou fazer o curso da CBF. Já fiz o curso da Sintrifesp de São Paulo, né? Treinadores profissionais de São Paulo. Então já tenho o curso. Você é um eterno aprendiz, Igor. Mas a CBF, a Dani tá doida, né? Doida que eu faça o curso e que eu comece a dirigir, né? E eu vi que, graças a Deus, tem o dom, vamos dizer assim. Eu vi hoje fazendo aptidão com os alunos do beach tênis, né? E por treinar a equipe da categoria D do beach tênis, né? Então a gente já tem a forma de ensinar, vamos dizer. Agora, imagine, 20 anos de futebol, você tem alguma coisa que eu tenho e que eu extraí dos melhores treinadores que eu tive para poder passar também, né? Igor, antes da gente ir embora, o papo tá bom. Vamos derrubar os parceiros? Vai entregar a galera agora, hein? Boa. Vamos lá. Você conta... Só X9 não, hein? Mas aqui só veio o X9. Você nem sabe que o povo derruba todo mundo aqui. Só um, tá? De todos com quem você já trabalhou, já jogou, o mais bagunceiro. Nossa, o mais bagunceiro? Se eu falar, ó... Um só. Um só? É. Puxa vida. Só um? Vamos lá. Tem 6, tá bom. Vamos lá. O Cleverson. O Mais Cleverson ranzinza. O Cocito. O mais animado, mais alegre. O Perdigão. O mais esquecido. O mais esquecido? O Flávio, goleiro. O Flávio, goleiro, era esquecido. Já foi citado aqui como o mais ranzinza, o Flávio, inclusive. Também, verdade. O mais preguiçoso, aquele que... dava aquela... O Kleber Pereira. Mais dorminhoco. O Kleber. O Kleber Pereira também.
mais comilão, mais guloso? Poxa, era o Marcão, mas não sei se vocês... O Marcão zagueiro. O Marcão zagueiro batia prato de pedreiro. Eu ali era bravo pra competir com ele. Agora, sem falar o nome, conta uma história. Já teve alguma treta com o treinador? Não, precisa difícil, falar o nome não. nem o time, mas alguma situação assim. Não, já... Incômoda. De discutir com o treinador, não, nunca. Sempre respeitava as hierarquias, mesmo não concordando com algumas delas, né? Mas nunca tive bater de frente ou chegar na frente de todo mundo e falar, mas nunca tive. Tô tentando lembrar, juro, tô tentando lembrar aqui. Trazendo a memória. Treta com colega de time? Já tive. Conta aí. Já tive. Até me desculpei depois. Foi até com o Anderson Aquino lá no esporte, né? Aí foi mais falha minha, né? Depois me desculpei com ele. Hoje nós somos amigos, tudo normal. E na época, eu acho que deixou o sangue correr, né? E aí acabamos entrando numa desavença lá, mas depois já fui pedir desculpa, tudo. Mas vamos colocar, foi 70% minha culpa, 30% dele. Então, mas aí, por eu ser mais experiente, eu que tinha que ter parado a discussão por ali, né? Pior treta com jogador adversário? Foi com o centroavante da Portuguesa, não lembro o nome, foi até expulso por causa disso aí na Copa do Brasil de 2001. Né? Então foi a única treta que eu tive, que era bem tranquilo. E mais um, que aí esse foi pimentado, né? Foi o Herrera do Corinthians na Copa do Brasil. Foi feio? Eu e Durval. Então nós fomos para pegar mesmo, né? Então, tanto é que lá na ilha ele nem jogou. Não teve jeito. É aquele jogador que a gente falava das antigas, que era um pouco, na gíria, carniceiro, né? Então a gente subia de cabeça, ele vinha com o cotovelo no nariz. Aí ele subia de cabeça, ele vinha na nuca. Falei, beleza, então tá bom. Então quer jogar sujo? Vamos jogar sujo também. Que teu tá guardado. Então a gente respeitava muito os atacantes, jogava muito na bola, mas também, quando era provocado, a gente também sabia dar umas espetadas, né? Alguma treta com imprensa, Igor? Repórter, comentarista, narrador? Alguém que falou mais que devia de você? Graças a Deus. Comigo ainda não, né? Graças a Deus não teve nada. Verdade, nunca tive essa questão assim de bater boca. Às vezes não concordava com algumas situações que colocavam, né? Me chamavam muito para as entrevistas. E aí colocava algumas pimentinhas, né? Ou algumas armadilhas, mas a gente saía de bem. Não, porque a imprensa do Paraná é chata, né, Igor? É que eles gostam de... Você já teve experiência com a imprensa carioca, imprensa gaúcha, imprensa pernambucana, Exato. Imprensa do Paraná. A imprensa do Paraná, a imprensa de Curitiba é xarope, né, Igor? Que nem é que eu digo xarope, né? É que nem a pernambucana lá, um detalhe que tem bastante em Recife, lá eles não torcem para nenhum time de outro estado. Ninguém. É lá ou é Atlético, ou é Santa Cruz, ou é Náutico, ou é Sport. Só que a crônica esportiva tem seu lado já e falam mesmo. Identificado. Não tem vergonha, não. Trabalho, não, eu torço pro Sport. Não, eu torço pro Náutico, eu torço... E cada um... Tanto que eles falam assim, você vai lá cobrir o Náutico. Não vou. Desse jeito. Não vou. Aí fala, não vou. Manda outro pra lá, porque chega lá, eu vou falar muito mal do time. Desse jeito. E aí a briga lá entre eles é grande. Então, às vezes, caía numa entrevista, eles vinham... Aí vinha um rapaz do Náutico fazer entrevista e fazia, né, as pegadinhas. Aí eu dava risada, porque já estava bem calejado, experiente já, então a gente não caía. Mas eu olhava para ele, não faz essa pergunta, não é essa pergunta que você quer fazer. Não, eu vou responder, mas não é isso. Aí começava, e aí eu sempre tratava bem o pessoal, com educação. Então o pessoal também era recíproco, né? Às vezes eu falava, cuidado com essa pergunta, é maliciosa, não vamos cair nessa. Aí eu falava, vamos para outra pergunta. Então é desse jeito. Então, melhor deixa, né, Igor? Melhor deixa, Igor, só tenho a te agradecer, muito obrigada por ter vindo aqui contar um pouco da tua história, contar um pouco da nossa história de amizade, né, Igor? Tanto tempo aí. Só tenho a agradecer ter dedicado esse tempinho aí para estar aqui, tete a tete comigo. Eu falo para você, igual você falou, eu que agradeço. Foi um resumo, bem resumido mesmo, eu falo e eu gosto de falar. E 1 hora é pouco, né? 1h30 é pouco. Nossa, você viu? Muito pouco você mesmo. Vai ter que voltar, Igor. Você vai ter que voltar Tem pra muita gente história, detalhar mais gente. história. Eu achei, Igor, que você derrubou poucos parceiros. Tá? Você derrubou poucos. Foi muito light aí, se você tivesse feito as perguntas já, eu tinha respondido, mas eu vou falar pra você. Deixa pro segundo round aí, Convidado. A gente fala dos bastidores, aí a gente conta algumas coisinhas não tão cabeludas, mas a gente conta algumas coisinhas boas aí, que
Futebol, eu falo pra você, é muito engraçado. Eu sempre digo, o futebol é bom, mas melhor são as histórias que ele carrega, né, Igor? O melhor, e as histórias acho que fica, né? É. 20 anos, acho que não dá pra resumir em 1 hora, não tem como. Mas dá pra trazer muitas ideias e muitas coisas bacanas que aconteceram. E as mais picantes a gente deixa pro próximo round. Tá bom, você vai ter que voltar. Obrigada, Combinado, Igor, eu que mais uma agradeço. vez. Obrigada a você que nos acompanha até agora em mais um episódio do Tete a TT. Lembrando, se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Toda terça-feira, um novo episódio do Tete a TT. Valeu.